Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que nessa noite o Espírito do Senhor te coloque em seu esconderijo e te livre de toda inveja, te livre de toda investida do inimigo, te livre de todos aqueles que de alguma forma estão tentando te prejudicar. O que eu vou falar aqui nessa noite é revelação. O que eu vou falar nessa noite aqui é revelação. Não saia daqui, não saia nem para compartilhar. Você só vai compartilhar no final. Preciso que você ouça com muita fé tudo que eu vou te falar aqui. Minutos antes de entrar aqui, eu pedi uma palavra a Deus e o Espírito Santo falou muito forte em meu coração que eu deveria entregar uma palavra e encerrar orando o Salmo 91, que é o salmo mais poderoso da Bíblia, para quem precisa de proteção, para quem precisa de livramento, para quem precisa de vitória. Deus me deu uma palavra e eu quero entregar para você e quero orar. Mas antes, eu gostaria que você escrevesse aí abaixo. O nome disso é legalidade espiritual. Senhor, livrai-me de toda a maldade. Escreva aí abaixo, escreva com fé. Primeiro você levanta a mão e declara. Com as suas palavras, declare assim: Senhor, livrai-me de toda a maldade. Agora eu gostaria que você escrevesse aí abaixo. Senhor, livrai-me de toda a maldade. Perdoe. Senhor, livrai-me de toda a maldade. Sabe, a maldade do coração humano, maldade do coração daquele ou daquela que sorri para você, que aos seus olhos quer mostrar que é amigo, que é amiga, que gosta, mas aqui dentro do coração, aqui dentro, está maquinando mal contra você. Mas o coração do homem só Deus conhece, não é verdade? O coração do homem só Deus conhece. Existem pessoas que sorriem para você, mas a maldade está sendo ali alimentada no coração. Escreva aí, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todo e qualquer mal. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo, a sua palavra que está aberta aqui. Se você diz assim: Bispo, ore por mim e continue orando, olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá em algum lugar a palavra inscrever-se. Eu quero que você, por favor, clique, porque no exato momento que você clicar, seu nome será escrito e registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu estarei orando pela sua vida, tá bom? Então, clique aí na palavra inscrever-se. Quero pedir também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Eu estou com a Bíblia aqui aberta e Deus me entregou um versículo. Minutos antes de entrar aqui, eu comecei a pensar. Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 12. Saul temia a Davi. Quem era Saul? Saul era o rei. Davi, quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, era um garoto. Porém, Saul era escolhido de Deus. Estou falando aqui, eu estou arrepiado. Quem olhava para Davi sabia, ele não está só. Ele não está só. Um rapaz que faz o que ele fez não está só. Ele derrubou um gigante com uma pedra em uma funda. Ele não está só. Deus está com ele. E ele nem precisava fazer isso. Tem pessoas que não fazem nada,
você olha para ela, você olha no fundo dos olhos dela e você sente Deus. Você sente verdade. Seu coração não te engana. Perdoe. Assim como também tem pessoas que sorriem para você. Tem pessoas que sorriem. Tem pessoas que dizem: amiga, amigo, eu te amo, eu te considero mais do que um irmão. Você olha nos olhos da pessoa e você não consegue se abrir de verdade para ela, porque você vê a falsidade, o seu coração não te engana. Você tem rotina espiritual, você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Você não consegue se entregar para a pessoa, você vê que a pessoa é forçada. Você vê que a pessoa é forçada, que a pessoa ela não é de Deus de verdade, né? Então a Bíblia diz assim: Saul temia a Davi. Saul era o rei. Saul estava acima. Davi era só um pastor de ovelha. Mas Davi tinha uma promessa. Davi foi quem escreveu o Salmo 23, que diz: prepara-me aqui a mesa que representa a mesa do Salmo 23, que amanhã nós estaremos, derramando as garrafas de azeite no cálice, tanto pela manhã como à noite. 23 garrafas pela manhã, 23 garrafas pela noite, e o azeite que for derramado, que for transbordado, nós vamos enviar para as ovelhas. Nós vamos enviar para as ovelhas. Então, Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Saul era rei, Saul estava não tinha comparação. Davi era um menino, Saul era um rei que tinha medo de um menino. Não era pelo que Davi tinha, porque Davi não tinha nada, financeiramente falando, Davi não tinha nada. Davi era pobre, Davi não tinha nada. Não era sobre coisas materiais. Ali era sobre coisas espirituais. A luz que havia em Davi, a luz que havia naquele jovem, incomodava Saul. Saul sabia, ele é um escolhido. Ele tem promessa. Já tinham dito para ele é um escolhido que vai ser o próximo rei. Então a Bíblia diz: Saul temia, tinha medo. Saul temia a Davi. Por quê? Porque Davi era mais forte? Não. Porque Davi tinha mais condição financeira? Nenhuma. Só por um motivo, está aqui. 1 Samuel capítulo 18, versículo 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele. Saul temia, tinha medo. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor era com ele. Saul já tinha identificado, Saul já tinha entendido que Davi não estava sozinho. Mas o grande problema vem agora. Porque o falso, ele é covarde. O falso, ele tem medo de você porque ele sabe que você vai ser abençoada, que você é abençoado, que você vai crescer. E a falsa é covarde. Não há enfrentamento, ele não fala na sua frente. O falso, ele tem medo de você. O falso, ele se incomoda com você. O falso não gosta de você, mas ele não tem coragem de falar isso na tua face. Então o que é que ele faz? Ele procura te apunhalar pelas costas. Isso aconteceu muito com Saul e Davi. Várias vezes Saul tentou tirar a vida de Davi, armar emboscada contra Davi. Tem gente que tem medo, não é de você, não é do dinheiro que você tem, porque tem gente que está aqui que não tem prosperidade ainda, mas é a luz que você carrega. Tem gente que você está num ambiente de trabalho que todo mundo gosta de você. Tá na cara que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar um cargo maior, que Deus vai te exaltar. O que acontece? Tem gente que tem medo disso.
Aí faz o quê? Vou tentar puxar o tapete dela, vou tentar puxar o tapete dele, vou tentar prejudicar ele com alguém que está acima, vou falar mal dela, vou falar mal dele. Por isso que você tem que estar muita oração, se apegando com Deus, começar o dia orando, terminar o dia agradecendo, ouvir todo dia o Salmo 91. Em algum momento do dia tem que ouvir o Salmo 91. Ouça o que o seu bispo está falando. Em algum momento do dia, sempre, todo santo dia, ouça o Salmo 91. Você pode colocar, entra aqui no YouTube, em nosso canal, coloca o Salmo 91, vai fazendo as coisas, deixa o Salmo 91 te abençoar, te fortalecer, te proteger, porque todo o falso é covarde. É melhor aquela pessoa que olha nos teus olhos e diz, não gosto de você. Não é melhor? Concorda comigo? É melhor aquela pessoa que diz, não gosto de você. Não quero ser seu amigo, sua amiga. É melhor porque a pessoa já está falando já do que aquela pessoa que diz amiga e aí fala mal de você pelas costas. Se você for perguntar, eu não, jamais, nunca eu ia falar isso de você. Você para mim é uma irmã, você para mim é um irmão. O falso, todo falso, invejoso, é covarde. Ele tenta te prejudicar através dos outros. Ele tenta puxar o seu tapete, te apunhalar pelas costas. Então a Bíblia diz aqui, Saul tinha medo de Davi porque o Senhor era com ele. Tem gente que, financeiramente falando, tem uma condição melhor que você, que financeiramente falando tem mais do que você, mas se incomoda com você. Você não entende. Fulano tem mais do que eu, tem uma vida melhor. E fica me prejudicando, tentando me prejudicar, falando mal de mim. Por que isso? Porque ele já enxergou. Porque ela já enxergou a luz de Deus na tua vida. Assim era Davi e Saul. Saul tinha medo dele por um motivo só. Porque Deus era com ele. Tem gente que tem medo de você, que te ataca, sabe? Quantas vezes você já viu alguém falar mal de mim na internet? Aí eu te pergunto, quantas vezes você já viu eu falar mal de alguém? Eu não falo mal de ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Você não vai me ver falar mal de alguém. Porque para mim, Deus me deu a minha vida para eu cuidar da minha vida. Eu não falo mal de ninguém. Você vê, às vezes você vê pessoas criticar e me criticam porque eu ajudo outras pessoas. Me criticam porque a gente às vezes ajuda uma mãe ajuda uma família, aí vão na internet e me critica. Não porque eu estou fazendo algo de errado, mas porque estamos fazendo bem. Mas quem não gosta de você é assim, você fazendo bem ou você fazendo... Não importa, se você fizer o errado, aí vão falar mesmo. Mas se você fizer o certo, vão falar do mesmo jeito. Porque a pessoa não gosta de você. E você tem que entender isso. Porque ela vê Deus na sua vida. Porque ele vê Deus na sua vida. E qual é a arma? Qual é a arma do invejoso, do falso? É atacar. É falar mal, é caluniar. Então Saul, ele tinha medo de Davi, mas na verdade não era medo de Davi, era medo do que Davi carregava. Davi disse, unge-me a cabeça com óleo. A cabeça de Davi era ungida. Meu Deus! Aleluia! Declara aqui embaixo, declara aqui abaixo, a minha cabeça é ungida, por isso eu sou um escolhido. Por isso eu sou uma escolhida. Escreva aí abaixo. A minha cabeça é ungida. Por isso eu sou um escolhido. Por isso eu sou uma escolhida. Escreva aí abaixo. Aleluia. Podia até orar o Salmo 23 hoje, mas eu vou orar amanhã. Vou orar o Salmo 23 amanhã, derramando as 23 garrafas no azeite. Amanhã, aliás, a partir da meia-noite de hoje, você pode fazer seu propósito e, fazendo por aqui, você escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Se você fizer através do aplicativo, você vai levantar para o céu e vai declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar nada, pelo contrário, Deus vai te abençoar grande e poderosamente. Davi disse: prepara-me uma mesa na presença, isso aqui é muito forte, na presença dos meus adversários. Adversário é aquele que quer derrubar, que quer ver o mal. Às vezes você acha que quem quer ver seu mal está longe, e às vezes quem quer ver o seu mal está pertinho, está mais próximo do que você imagina. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quero profetizar que Deus vai te exaltar de uma forma tão poderosa. E olha, o Salmo 23 revela uma coisa. Davi disse: meus inimigos não ficaram sabendo da minha vitória. Eles viram, porque quando ele fala na presença, presença é estar. Eu estava presente. Fulano, você ouviu alguém falar ou você viu? A pessoa fala assim: eu vi. O que é que vale mais? O que é que vale mais? Alguém dizer: eu ouvi falar. Pode ser uma inverdade, não é? Eu ouvi alguém falar. Ou quando alguém diz assim: eu vi. Eu vi. Eu estava presente, eu vi. Pronto. Os seus ouvidos podem ser enganados. Seus olhos não. O que você vê, não. Então Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então Davi está dizendo: quem não gostava de mim não ficou sabendo que Deus me abençoou. Quem não gostava de mim foram os primeiros a verem Deus me abençoar, porque eles estavam presentes. Quero profetizar que aqueles que estão torcendo para ver seu mal, sua queda, sua vergonha, serão os primeiros a verem Deus te abençoar. Eles verão e entenderão. Deixa essa mulher quieta. Deixa esse homem quieto, porque Deus é com ele, Deus é com ela. O medo que Saul tinha era esse. Deus era com Davi. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é conosco. Última legalidade da noite. Escreve aí abaixo: Deus é comigo. Escreve aí abaixo: Deus é comigo. Aleluia. Vou preparar aqui o fundo de oração e nós vamos orar com muita fé o Salmo 91, pedindo proteção e livramento ao nosso Deus. Aleluia. Que a fúria é grande, né? A fúria é grande, a inveja é grande, a falsidade é grande, porém maior é quem está comigo e quem está contigo. Não é verdade, ovelha querida? Vamos orar, desculpa. Vamos orar com muita fé o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nos guarda, meu Pai, dos invejosos, dos falsos, daqueles que se incomodam porque o Senhor está em nossa vida, daqueles que se incomodam com a Tua luz em nossa vida. Nos guarda, Pai, nos protege, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ovelha querida, eu quero que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. O teu chamado é esse, você aproximar sua família e todos que você tem contato, aproximar de Deus, não aproximar de religião. Nós não falamos aqui de religião, a sua missão é essa. Fale, traga, envie a oração, peça para ouvir com muito carinho, com muito amor e paciência, mas você vai, que todas as pessoas que estão ao seu redor tenham comunhão com Deus. Você vai ver que sua vida vai prosperar. As pessoas que você anda, as pessoas que se relacionam com você em termos de amizade ou até sentimentalmente, elas precisam estar perto de Deus, porque estando perto de Deus, serão abençoadas e serão bênçãos para a sua vida. Acredite nisso. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Meia-noite, já começamos aqui a orar o Salmo 23. Eu já entro aqui orando o Salmo 23. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.